Como lhes disse, o período do meu doutorado foi do ano de 2013 ao ano de 2017. E durante este período, fora o embasamento teórico, as aulas teóricas que tivemos para o cumprimento dos créditos e assim satisfazendo as exigências do programa de doutorado, que foram 2 anos e meio de curso, todas as tardes, também com as entrevistas, com as leituras, com a compilação de tudo. Algo mais fez parte e continua fazendo parte da formação da consciência de outrora doutorando e de agora doutor que sou, que é a observação da realidade para identificar nela as desigualdades, para identificar nela estas relações de acolhimento ou não acolhimento do diferente. O imigrante é um diferente, é um que chega. Interessante que Jesus, no Evangelho de Mateus, ele faz alusão ao estrangeiro. Eu era estrangeiro e me acolhestes em sua casa. Jesus está falando dos imigrantes. E eu apresentei para vocês aquela situação dos imigrantes em Comodoro Rivadavia. Uma situação injusta, cujas consequências são desastrosas para a vida humana. A prostituição, a violência, os assassinatos. Nós encontramos relações injustas com imigrantes bolivianos, principalmente em Buenos Aires, que também tem uma enorme indústria de vestuário, confecções, que também escravizam estes imigrantes, e que não é diferente de São Paulo, como eu já citei aqui, no caso dos bolivianos, com as confecções em São Paulo. E assim nós poderíamos elencar muitas outras situações que nós podemos constatar em várias cidades que acolhem para a compra da força de trabalho seres humanos que vêm para garantir a sua sobrevivência. Mas há aqueles também que não dão conta de encontrar um espaço no mercado para venderem a sua mão de obra e assim sobreviverem. E aí, sem dinheiro, sem documento, sem uma identidade, muitos deles passam a viver em situação de rua. Eu tenho visitado a rua, eu tenho conversado com pessoas, eu tenho ouvido histórias desses não contados por nós. E as histórias, muitas vezes, estão recheadas de sonhos, de realizações outrora, de frustrações na atualidade de suas vidas. A cidade que de longe
oferecia o encantamento da possibilidade de uma vida diferente, não acolhe e passa por eles como se fossem os piores bandidos. E do nome que tinha lá na sua cidade, se torna apenas o morador de rua na capital que não acolhe. Esta não acolhida tem um exemplo muito significativo na história da nossa cidade. Dentro do período do doutorado, as leituras que fazemos, os contatos que temos, as aulas, despertam em nós uma consciência crítica muito grande, nos fazem observar a nossa realidade, porque na medida em que vamos observando, nós vamos colecionando subsídios para uma boa escrita da tese. Porque vamos poder encontrar mais elementos para conjugar com as nossas argumentações. E durante então esse período, uma coisa me chamou muita atenção. Uma publicação no estado de Minas do dia 2 de outubro de 2013. A matéria tem o título, vocês encontram no Google: Bairro de Lourdes tenta evitar a presença de mendigos. A matéria se desenrola contando-nos que a Associação dos Comerciantes do Bairro de Lourdes proibiu as pessoas, os comerciantes, de darem água, alimentos, mesmo os vencidos, e roupas para as pessoas em situação de rua que por lá passavam. E tem um detalhe que para mim foi fantástico e me inspirou até fazer um presépio na igreja de Nossa Senhora da Paz, quando eu era pároco lá. A associação ordenou que se aumentasse o esguicho da água que aguava as plantinhas da Praça Marília de Dirceu, para que a água então molhasse os bancos e que, molhados, eles não abrigassem os mendigos que muitas vezes por lá se sentavam ou até mesmo ficavam deitados. Esse disparate destas relações que nós entendemos não humanas ou desumanas, inspira-nos a um convite. O convite é para quem não sabe acolher. O convite é para quem se enclausura nas suas posses, pensando que elas podem garantir-lhe a existência. O convite é para aqueles que viram as costas frente a esta realidade de fome, que cada vez mais muitos dos nossos irmãos têm passado. Vocês já viram? Nas ruas de Belo Horizonte, como tem aumentado a população de rua? Mas tem o convite. O convite para aqueles, então, que não dão conta de partilhar, de abrirem-se ao outro,
de entender a história humana, a sua história e a história do outro. Visite o cemitério do Bonfim. Esse é o convite. Caminhe vagarosamente por aquela alameda central. Contemple os mausoléus. Continue caminhando. Passe por aquela praça redonda. Pegue a direita. Comece a subir. Aos poucos, os mausoléus vão ficando para trás e nós encontramos muitos túmulos mais simples. E quando você chegar bem lá em cima e já tiver contemplado bem os vários tipos de túmulos que lá existem, pense só uma coisa. Dentro de todos, é tudo igual. Pois mais dia menos dia se realiza para ricos e pobres a mesma palavra. Viestes do pó, e ao pó voltarás.